programa Voz do Rio, da Rede Bandeirantes de Rádio, e nós estamos hoje aqui com o deputado Paulo Ramos, ao vivo, aqui no programa A Voz do Rio. Boa tarde, deputado Paulo Ramos. Boa tarde, Graça Vanderlei. É uma alegria muito grande estar aqui no seu programa A Voz do Rio. A Voz do Rio. Deputado Paulo Ramos, com vários projetos inúmeros, né? Eu vou falar assim um pouco do perfil do deputado Paulo Ramos, na época que ele era do Brizola, era brizolista, né? Na época que o nosso saudoso Brizola era vivo, né? Hoje em dia nós sentimos até muita saudade dele. O deputado foi muito tempo do PDT, hoje ele está no PSOL, não é isso, deputado? PSOL. Está no PSOL, mas continua, né, deputado Paulo Ramos, com a mesma linha política de sempre, não é isso? A mesma compreensão, é isso? Em relação ao trabalhismo, em relação às bandeiras ligadas à soberania nacional, que o nacionalismo ainda precisa ser visto como algo ligado à soberania nacional. Então, eu continuo com as mesmas bandeiras. Com a mesma bandeira. Agora, deputado Paulo Ramos, nós vamos falar hoje sobre alguns projetos, inclusive há pouco tempo, o senhor até no plenário da Assembleia Legislativa, o senhor nos falou sobre a questão dos balões sem fogo, né? Justamente está se aproximando agora das festas juninas, né? Que a gente sabe que as festas juninas, inclusive as pessoas que fazem quadrilhas, a própria festa junina, necessita da soltura de balões para dar alegria, enfim, para dar tradicionalismo, né, da festa junina, ter a fogueira, ter a quadrilha, inclusive a soltura de balões, até pelos jovens, adolescentes, adultos e as crianças que gostam muito, né, de ver o balão. Quem é que não gosta? Até hoje um adulto gosta também de ver um balão sobrevoando no céu numa festa junina. E o deputado, inclusive, ele fez um projeto, como estava acontecendo muito acidentes, né, com balões, inclusive por causa do próprio fogo, ele colocou então um projeto, né, de lei que fosse autorizado esses balões a não usar fogo, né, e usar em forma de gás, não é isso, deputado? O balão com ar quente. O balão passou a ser muito criminalizado, por alguns justos motivos, porque a tecnologia é empregada para a feitura do balão, aquelas buchas pesadas, com sebo, parafina, e aquilo realmente causava muito acidente. E por outro lado, os grupos de baloeiros eram grupos que ainda não estavam tão conscientizados, então havia verdadeira disputa, às vezes até brigas. Mas com o passar do tempo, desenvolveram o balão sem risco, um balão mesmo com fogo, mas que só cai apagado, com a fonte térmica autoextinguível. E tem o balão sem fogo. Quando conversamos sobre o balão que tem a fonte térmica autoextinguível, ainda pode surgir algum embaraço em relação à lei ambiental, mesmo tendo eu consciência de que o risco está muito eliminado. Mas também tem o balão sem fogo. Quer dizer, se a lei ambiental fala no balão que possa causar incêndio, o balão sem fogo não pode causar incêndio. Muita gente diz também nos riscos para os aviões, o tráfego aéreo. Não existe registro de nenhum acidente, nem incidente aéreo causado por balão. Eu, naturalmente, procuro assumir algumas posturas, a defesa de alguma causa, obviamente com responsabilidade. Claro, então, conheço, já fiz audiências públicas, inclusive contando com a presença de representantes do Corpo de Bombeiros e representantes também da nossa Força Aérea, no controle do tráfego aéreo. Então, quando fiz essa audiência pública,
a representação da aeronáutica levou episódios com aves e não com balão. Aves que entram pela turbina. Aves eu conheço. Mas não tinha conheço. balão, porque o deslocamento de ar produzido pelo avião destrói o balão a muitos metros de distância. Claro. Então, o balão com fogo pode encontrar alguma resistência, mas o balão sem fogo é uma forma de preservar uma tradição enraizada. São muitos os grupos de baloeiros, são muitas as pessoas que gostam de ver numa festa junina, além da música, além da quadrilha, da fogueira, aquilo que é tradicional, também ver a soltura do balão. Os balões. Dizer que há inúmeros outros países que incentivam a soltura do balão. Não é só a questão de admitir a soltura, incentivam a soltura. Eu me lembro nas Filipinas, quando houve um ano daquele episódio dramático, trágico, do tsunami, soltaram 8.000 balões com fogo, um em homenagem a cada vítima. Então, é preciso que as pessoas conheçam para que se possa debater. Que as pessoas não se deixem influenciar por uma verdadeira campanha. É verdade. É uma campanha, não sei, que é aqueles que defendem o Halloween. Eu prefiro a festa junina ao Halloween. É certo. Então, agora, deputado, sobre a questão da mulher, também, daqui a pouquinho eu gostaria que o senhor falasse também, né, que vai ter uma audiência, né, na comissão sobre isso. Mas antes, porém, eu gostaria que o senhor falasse, aqui olhando, inclusive, estamos ouvindo também, a rádio web avozdorio.com, rádio web avozdorio.com, e nós estamos ao vivo e as pessoas estão nos ouvindo aqui do programa Voz do Rio, diretamente aqui da Bandeirantes do Rio de Janeiro. Eu gostaria que o senhor nos falasse, olhando para o vídeo, justamente sobre o projeto, que foi um dos projetos mais recentes agora do senhor também, que é sobre a questão dos pet shop. Justamente as pessoas que trabalham no pet shop e que fazem a tosa dos animais, banho, não é isso? Toda essa preparação nos pet shop, que justamente essas pessoas elas tenham um curso, é isso? Sejam técnicos. A proteção animal tem mobilizado muita gente. Eu, depois que me envolvi com a chamada bandeira da proteção animal, me reúno com muita gente, porque há o entendimento de que todos somos animais, todos somos bichos, verdade. E precisamos deixar de aceitar que o ser humano é um ser superior e, portanto, pode tratar as demais espécies de acordo com os seus sentimentos ou, às vezes, com perversidade. Então, a proteção animal tem crescido muito. E todos os projetos que eu apresento em função de reivindicação daqueles que militam nessa área. E temos visto muitas vezes, através da televisão, maus tratos em pet shop. É verdade isso. Então, as pessoas me reivindicaram que houvesse a profissionalização, que houvesse uma certificação, que as pessoas, quando entregassem o seu animal num pet shop, elas pudessem saber imediatamente que aqueles que vão cuidar do animal têm a qualificação E essa qualificação, então, profissional, deputado Paulo Ramos, ela é adquirida onde? No Senac? Então, não tem curso, não tem eu digo público. Eu cheguei a propor que a FATEC tem os CVTs, os Centros de Vocação Tecnológica, que são cursos mais rápidos. Certo. Que pelo menos incorporasse esse, porque tem curso para turismo, tem curso de cabeleireiro, de manicure. Isso. E como nós temos visto crescer os o número de pet shops, ter também essa qualificação, para que a pet shop pudesse ter assim, o reconhecimento e que o bicho fosse bem tratado. É verdade. Então, está caminhando, aproveita. Caminhando até para, no caso... Me foi feita uma solicitação por alguns que eu chamo de lojistas, pessoas que controlam, que tem pet shop,
que a certificação que eu tinha colocado criava algumas dificuldades para que eles profissionalizassem seus trabalhadores. Certo. Então eu estou fazendo uma modificação no projeto, procurando admitir formações as mais diversas, mas desde que, com origem diversa, mas desde que tenha a profissionalização. Para valorizar o pet shop, e valorizar também o trabalhador. Não, até a própria, como o senhor citou, a própria FAETEC ter essa situação de um curso, né? Como o senhor falou, e também, quem sabe, o SENAC também, fazer um curso próprio para técnicos que possam, inclusive, trabalhar em pet shop. Pet shop, então, estamos tentando ver se há uma ampliação. Claro. Para essa boa qualificação. Proposta sua, deputado. Agora, o deputado Paulo Ramos vai nos falar agora, muito interessante, até porque nós sabemos que está agora, no momento, nas mídias todas, inclusive televisiva, radiofônica, escrita, né, impressa, e as redes sociais também estão com uma situação também justamente sobre, vamos falar de estupro, né? Das mulheres, maltrato das mulheres, já tem um telefone que é o 180, né? Que inclusive a mulher pode fazer a sua denúncia, e nós sabemos que existe a delegacia da mulher, existe tantas, a gente sabe que hoje em dia essa situação dessa moça que foi estrupada, e uma hora estão dizendo que é 30, agora já estão diminuindo, dizendo que é 20, né? E que ela teve que inclusive sair do Rio de Janeiro. Então a gente, com a família inclusive, que houve essa situação no morro, né? Num lugar que diz que é chamado Abatedouro. Então isso nas mídias sociais só se fala nisso, só se fala no estupro da mulher, só se fala nessa situação. E por essa situação também, como o deputado Paulo Ramos é um deputado da antiga, né, ele se preocupa com a população, e com todas as questões sociais, inclusive, que venham a surgir a determinado momento, ele também abraça essa situação, porque ele está como deputado estadual, ele não está abraçando só a situação, ele está abraçando a situação da população, do cidadão, da preocupação dele com o indivíduo, com a pessoa, né, humana. Ele inclusive, daqui a pouquinho, ele não estará mais aqui conosco ao vivo, porque ele vai estar justamente numa comissão na Alerj, e que por acaso já até começou ainda há pouco, mas ele está aqui conosco também no programa Voz do Rio, para também informar a mídia, né? Porque a mídia informa e forma também a opinião pública. Então ele vai nos falar agora, e vocês estão nos vendo, justamente sobre essa questão da comissão, para que se possa fazer algo, né? Inclusive as pessoas que vão estar hoje na comissão, deputado, para falar sobre essa questão da violência contra a mulher. Como é que vai ser feito isso daqui a pouquinho, essa reunião? Bom, a questão da violência contra a mulher é uma questão que vem sendo debatida. Mas quando surge um episódio tão dramático quanto o episódio lá em Jacarepaguá, Morro do Barão, aquela menina de 16 anos, uma menina de 16 anos já com um filho ou uma filha de 3 anos, significa que essa menina não teve a oportunidade da adolescência. É verdade. Então, mas nós sabemos que o caso dela não é um caso isolado. A mulher vem sendo violentada, principalmente nos ambientes familiares, nos ambientes de trabalho. A mulher é vítima. E nós temos duas situações: a subnotificação, o desestímulo para que a mulher faça o registro, e também a impunidade. Rotineiramente, mesmo quando há o registro, não há um empenho no sentido de punir o agressor, aquele que agrediu. Então, hoje, lá na Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão da Mulher e a Comissão de Segurança Pública. São 3 comissões que estão realizando essa audiência pública, e teremos lá representantes da sociedade civil, mas também Defensoria Pública, Ministério Público,
vai ser um debate em torno desse fato, porque foram 30, 20. Fica e esse agora, questionamento. que tem um negócio de um rap que fala em 20, Isso, etc. Mas no fundo, a grande questão é o estupro. Nós não podemos, quer dizer, principalmente nas comunidades carentes, comunidades dominadas, que as meninas, que são as meninas, são as mulheres, mas principalmente as meninas, mal entram na adolescência, já a própria família impotente vê as suas filhas sendo violentadas sem possibilidades de reação. Então, vai ser um debate que eu considero muito importante, mas nós precisamos ver medidas concretas, medidas com o estímulo à notificação, mas ao mesmo tempo a responsabilização de quem pratica tais atos. Agora, deputado Paulo Ramos, nós sabemos justamente que, como o senhor sabe também, né, que nós acompanhamos, eu acompanho a política há tantos anos, né, praticamente só na Alerj eu faço a cobertura na Alerj, a minha filha não era nem nascida, né, eu já faço há 36 anos, 37 anos. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, o que falta no país, e eu acho que o senhor vai concordar comigo, é a questão da educação. Não é isso? Quando você abriu o programa falando no velho Brizola, lembrou, Brizola da isso, a questão da educação como verdadeira prioridade. Isso. Quer dizer, a educação integral, as crianças... Os CIEPs, o senhor lembra dos CIEPs? A educação integral, o horário integral, a educação integral, com as famílias também participando. Quer dizer, a criança e o adolescente como titulares de direito, mas a partir de um tratamento, uma escola digna. E aí nós teremos a compreensão de direitos, mas também de deveres. Agora, o senhor cita sempre os CIEPs, porque os CIEPs só tem alguns, antigamente tinha mais, alguns fecharam, o que aconteceu? Não, foram sendo até transformados, recebendo outra destinação. Certo. Mas eles são aí como um monumento a uma política pública que precisa ser resgatada. Pois é isso. Que é a educação integral. A criança e o adolescente permanecendo na escola o dia inteiro, realizando várias atividades, atividade de uma grade curricular, mas também atividades recreativas, culturais. Não é possível, porque hoje nós vemos aí, é só passar em várias comunidades, os adolescentes estão na rua conversando, porque não tem acesso. Não tem acesso, né? E o CIEPS, a criança entrava, o adolescente, inclusive o próprio Brizola, o doutor Brizola falava, ele dizia, o Darcy Ribeiro, o professor Darcy Ribeiro, que se as crianças estivessem dentro justamente do CIEPS, não seriam futuros jovens drogados. E não estariam nessa mesma exposição. Isso, porque aumentou. Porque a gente sabe disso. Eu sou oriundo também da Polícia Militar, você sabe, sou oficial da Polícia Militar. Oficial da Polícia Militar, e então. a pressão da oferta. Entorpecente é uma atividade econômica que precisa mobilizar a clientela, ampliar os seus consumidores. Então, a oferta, mas só a oferta que aparece é lá na favela. Mas aonde tem o verdadeiro mercado de consumo, isto não é explicitado. Porque nas favelas, por que os adolescentes, as crianças, nas favelas ficam na rua? Porque a habitação não oferece conforto. É verdade. Nos locais mais favorecidos, os adolescentes não vão para a rua, permanecem, ou quando vão para belos shoppings. Então, o programa da educação integral era um programa de inclusão. Ali é que era a inclusão. É a criança e o adolescente permanecendo o dia inteiro na escola em atividades sadias. Agora, deputado Paulo Melo, o senhor Ramos, aliás. Paulo Melo é outro. Mas não pense que muita gente chama o Paulo Melo também de Paulo Ramos. Paulo Ramos,
Aí, inclusive, até ele, Paulo Melo, para falar no Paulo Melo, ele está como secretário, né, atual. Está né? como secretário da criança, da criança, da área social também. E ele esteve, né, há pouco tempo na Leste também, né, recebendo, né, um apoiozinho financeiro. Apoio financeiro. Agora, deputado Paulo Ramos, o senhor que está há tanto tempo na política, isso que eu queria saber do senhor, não teria o senhor, assim, condições, o senhor tem poder político, de resgatar esse ego? Existe um esforço muito grande, mas na verdade o poder executivo, é quem precisa, e a sociedade pressionar para o retorno da educação integral. Eu estava analisando esse caso dessa menina, há quanto tempo ela está fora da escola? Pois é, como é que o senhor vê isso? Quantos anos ela ficou numa escola? Claro. Tanto que nós estamos vivendo uma crise na educação. Muito. Qual é a reivindicação? A principal reivindicação na greve dos profissionais da educação. A principal reivindicação dos alunos que estão ocupando as escolas. E o senhor tem acompanhado uma educação pública de boa qualidade. Este é o núcleo da reivindicação. E para que a educação pública seja de boa qualidade, é preciso o quê? Oferecer um ambiente, uma estrutura física que dignifique, que os profissionais da educação sejam respeitados, tenham seus direitos garantidos. Por quê? Para que os alunos se sintam também igualmente prestigiados. Então, como é que se diz? A educação hoje está aí. Não é a educação só, são os serviços públicos. Uma situação muito dramática, um impasse muito delicado, que ainda não foi resolvido. Por quê? Porque será que vai haver a perda do ano letivo? Vamos ter um ano sacrificado por... É um absurdo isso, o senhor não acha? Que devido às Olimpíadas está essa situação da educação, não teria, porque em outros países a gente vê que acontece os eventos, mas a escola não para. Isso não acontece aqui já na Europa, inclusive, nos Estados Unidos. Aqui já, as férias escolares já tinham sido transferidas para agosto. Certo. Primeiro, para que houvesse uma movimentação menor de veículos, de transporte, para que a Olimpíada tivesse assim um predomínio, certo, uma preferência. Isso. Mas o ano letivo está caminhando a ser perdido. Para ser perdido. Estão indo para 2 meses. 2 meses. Sem aula. Então. E o impasse não é superado, porque na verdade é a morosidade do governo. O governo assumiu compromissos de atender a determinadas reivindicações, já poderia ter atendido. Mas ele se compromete, mas não faz. Como é muito difícil, especialmente para o servidor público, acreditar na promessa do governo gera um impasse. Então, eu tenho visitado algumas escolas ocupadas. E aí? E tenho percebido uma coisa muito interessante. O amadurecimento dos alunos. Você conversa com um adolescente, conversa sobre a realidade da escola. Eu, por exemplo, tenho ficado surpreso com como eles são responsáveis pelo ambiente escolar. Eles querem contribuir para melhorar, mas às vezes são tratados autoritariamente. Então, mas a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa tem reunido alunos, tem sempre, né? Tem feito um trabalho. Os representantes do governo na Secretaria de Educação, os pais dos alunos, mas nós estamos vivendo um impasse que precisa ser superado. Mas o governo, agora, sexta-feira, o governo sancionou a lei para que os diretores sejam eleitos. Era uma reivindicação. Uma reivindicação antiga. O governo se comprometeu, por exemplo, em não cortar ponto, em abonar os pontos, os cortes desde 93, 94. Mas tem que concretizar. Né? Escolas que estão em estado precário,
precisamos de reforma. Então, e outras reivindicações, aula de filosofia, aula de sociologia, aula de educação física, matemática. Quer dizer, imagine um aluno que vai prestar um concurso sem ter aula de matemática, sem ter aula de física. Quer dizer, então, o próprio Estado, e nós estamos falando aqui da educação integral, mas nós estamos falando assim de um mínimo. É um mínimo. Que ainda não é oferecido, quanto mais é integral. Agora, deputado, o senhor não acha que também, que eu sei que daqui a pouquinho o senhor já está se retirando para ir para a comissão da Alerj, que também, devido ao Pezão, ao governador Pezão estar doente, estar afastado, o Dornelles também assumiu, né, está agora, no caso, representando o governador Pezão, né, e que também se tem informações de que o presidente da Alerj, né, o Jorge Pisciani, pode ser que venha, né, inclusive ficar no lugar do Dornelles. Tem uma situação assim. Primeiro, torcer para a recuperação da saúde do governador Pezão. O quadro de saúde do governador é muito preocupante. Ele precisa verdadeiramente se dedicar ao seu tratamento de saúde. Então nós temos um governador interino, que é o governador Francisco Dornelles. E a interinidade também dificulta determinadas decisões. Mas eu acredito que, pela experiência que tem, que o governador interino Francisco Dornelles esteja tendo uma interlocução sem sacrificar o estado de saúde do governador Pezão, mas tem. O presidente da Assembleia Legislativa, obviamente, não trata desse tema. Ele, eventualmente, só assumiria o governo do Estado a partir de janeiro. Se, porventura, o governador Pezão não retornasse e o governador interino Francisco Dornelles renunciasse. E aí a Assembleia Legislativa elegeria o novo governador. Obviamente, ele mas já poderá aconteceu ser. Isso em outras épocas? Aqui no Rio de Janeiro não aconteceu. Nunca, no Rio, seria a primeira vez. Isto não aconteceu. Mas já aconteceu em outros estados. Então, nós temos um presidente interino e um governador interino. Agora, aqui no Rio de Janeiro, a crise, e já houve uma autocrítica do governo, o governo, na fase das vacas gordas, ele arrecadou mal. Muitas isenções fiscais, prioridades preocupantes e o governo apostou, e ao mesmo tempo a crise do petróleo. Mas o governo arrecadou mal, porque abriu mão de receitas e também gastou mal. E a crise e agora a crise do também, petróleo né? surpreendeu. Então a arrecadação caiu muito, mas o governo não pode imaginar que vai resolver a crise sacrificando ainda mais o servidor público, ou tentando colocar a culpa no servidor público. A Assembleia Legislativa tem debatido muito essa crise financeira, apresenta sugestões, tem procurado colaborar. Agora, por exemplo, está nos jornais de hoje que o governo quer vender a dívida ativa. Quem vai comprar quer ter lucro. Se o governo tem a Procuradoria-Geral do Estado, se o governo tem mecanismos para agilizar a cobrança da dívida ativa, por que ele vai vender a dívida ativa, entregando essa responsabilidade para setores da iniciativa? Não é razoável. Diz assim, mas o governo quer privatizar a SEDAI. Mas a SEDAI é uma empresa lucrativa. Para que isso? Então, A SEDAI não é necessário. Além da água, ser um bem essencial, que não pode ficar submetido ao lucro. De qualquer maneira, a crise está aí e vamos lá para a audiência pública, que a questão, muito rapidamente, a questão do estupro é que qualquer relação sexual, qualquer relação íntima entre pessoas, entre um homem e uma mulher, e é o caso, tem que ser natural, só com sem consentimento. Com consentimento. Existe um filme que eu vi uma vez que diz assim, e ela disse não. É o nome do filme. Era uma mulher
que estava começando a se relacionar com o homem, saiu com ele, beberam juntos, e ao final da noite, ele a convidou para ir ao apartamento dele. E ela foi. E estavam lá em plenas carícias, só que a partir de um determinado momento, ela não quis prosseguir. E ele a estuprou. Só que era ela e ele a prova. Então ela teve a coragem de processá-lo. E o filme é em torno dessa questão do consentimento. Quer dizer, mesmo diante do óbvio, ela disse não. E a partir do momento em que disse não, tem que ser respeitada. Claro. No caso dessa menina, ela ainda estava inconsciente. Topada, né? Então ela nem poderia dizer sim. Coitado. Então, esse vai ser. Ficou entregue aos marginais. Vai ser o tema do nosso debate lá. Mas no fundo, para aproveitar esse episódio triste, claro, para ver se providências são tomadas para evitar que aconteçam outros casos. Então, eu agradeço. Eu também, deputado. Tem que saber. E eu só quero saber de uma coisa do senhor. O senhor é deputado estadual. Qual é a sua próxima segmento político? Bom, eu posso... Vai ser prefeito? Vai ser até uma coisa em primeira mão, que eu nunca falei em lugar nenhum. O meu domicílio eleitoral é o município de Teresópolis. É mesmo? Lá é e o pessoal do PSOL de Teresópolis, quando tomou conhecimento, me convidou para um debate e me convocou para concorrer à prefeitura de Teresópolis. Então, sábado vamos ter lá um encontro para uma definição. Teresópolis é um município importante da região serrana, que vive uma crise política muito grande, vários prefeitos em pequeno período. Então eu vou lá participar de um debate. Ai, que bom! Vamos dizer, eu vou lá para dizer sim. Olha só, e eu gostaria aqui no programa Voz do Rio, viu, deputado convidado para a prefeitura de Teresópolis, né? Pessoal de Teresópolis aí, vamos votar no deputado. Vamos votar no deputado. Só brincar para dizer. Paulo Ramos, ele vai dar um número e a gente vai dar. Hoje ainda não. Não, hoje ainda não, mas ele vai dar depois. Estou dizendo o seguinte, mas ele vem aqui no programa Voz do Rio novamente. Como eu não tenho uma vida ativa política no município de Teresópolis, que é uma espécie de refúgio, os meus adversários vão dizer que eu sou um paraquedista, eu sou um astronauta. Mas e daí? E eu vou assumir. Se bobear, eu me apresento já fantasiado. Então, já vou com paraquedas. Já. Mas de qualquer maneira, é uma discussão ainda. Maravilhoso. E o senhor vai ficar mais jovem ainda. E eu vou lá. E vai convidar a gente do programa Voz do Rio lá para a posse, hein? A gente vai à posse. Vamos lá, vamos tratar Deixa chegar o momento da campanha. Deputado. Mas olha, Graça Vanderlei, muito obrigado. Obrigada, uma alegria participar da Voz do Rio. Vamos aqui o programa Voz do Rio e dizer que o deputado agora está encaminhando para as comissões, né? Falando a mulher, né? Que é tudo de bom, né? Vai na nossa defesa. E também ele vai ser candidato também à prefeitura de Caminha para isso. Caminha para isso. Uma boa tarde, deputado. Um abraço, muito obrigado. Tudo de bom para o senhor. Muito obrigado, sempre à disposição. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Pronto, corri.